Livro Sedentos por Avivamento. Por que ainda tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill, capítulo 11. Por que esta indiferença sufocante? Nós cristãos somos devedores a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Os homens são cegos e por isso precisam ser guiados. Eles são prisioneiros, precisamos libertá-los. O homem pecador está espiritualmente doente, precisamos curá-lo. O homem sem Deus está morto, precisamos levantá-lo de entre os mortos por intermédio do poder do Espírito Santo. Entretanto, somos teimosamente complacentes com o estado de perdição do homem. Somos cronicamente preguiçosos e insensivelmente indiferentes a esse estado de perdição. Como negligentes, descompromissados, concupiscentes e indolentes como os crentes da igreja de Laodiceia. Que Deus tenha piedade de nós, ou nos destrua. Será que conseguiremos um Moisés para se colocar na brecha, caso Deus resolva eliminar esta geração pecadora? Será que se virmos um cego caminhando em direção à beira de um grande precipício, vamos permanecer parados debaixo de uma indiferença presunçosa, mesmo sabendo que aquela iminente queda significaria a morte certa? Qualquer indivíduo, eu lhe asseguro, faria um corajoso esforço para resgatar tal pessoa desse desastre, porque os nossos pés são tão pesados para resgatar aqueles que seguem desapercebidamente para a beira do abismo da eternidade e cujo único passo para dentro de tal abismo selará para sempre seu destino. Porque existe entre nós essa indiferença criminosa com relação ao homem perdido, e isso é realmente um crime. Porventura não temos o que comunicar? Será que o nosso modo de vida é tão incompatível assim como com o que falamos? Somos tão lamentavelmente inseguros a respeito da verdade da Bíblia e concernente à condição do perdido? Será que temos o coração tão endurecido que nem as promessas de Deus, nem as suas ameaças nos incomodam mais? Que tipo de polvo nos mantém aprisionado em seus tentáculos para onde a nossa paralisia espiritual ou a nossa atenção desleixada para com a verdade divina irá nos levar? E aos outros? A igreja está morrendo sobre os próprios pés. Escreva um incrédulo, fazendo maior alarde. Se isso é verdade, e aparentemente não há dúvidas de que seja, então a razão é porque a igreja não está vivendo de joelhos. Adeptos de falsas doutrinas se alastraram como parasitas perniciosos à medida que espalham incansavelmente seus produtos diabólicos entre milhões. Eles se agarraram como sarna à nossa porta e à medida que negociam refúgio como se fosse ouro, mentira como se fosse verdade, doença como se fosse saúde, cegueira como se fosse visão, prisão como se fosse liberdade e maldição como se fosse bênção e morte como se fosse vida. O zelo deles é algo admirável, mas a mercadoria é detestável. Nós cristãos corremos quilômetros para participar de um café da manhã religioso, de um banquete gospel. Entretanto, enquanto fazemos isso, não tomamos consciência de que centenas de vezes temos passado pela porta do nosso vizinho, o qual está perecendo sem Deus. Gastamos tanto tempo nos salões de beleza e com projetos do tipo faça você mesmo, que as pessoas à nossa volta, refinadas como nós, mas perdidas, ficam esquecidas. Recentemente, conheci um grupo de jovens cristãos russos na Austrália. Eles haviam fugido do paraíso soviético através de Xangai e Hong Kong. Depois da conturbada experiência que tiveram, a Austrália era como se fosse o céu para eles. Entretanto, havia naquele grupo uma idosa senhora que estava tentando voltar para a Rússia. Será que ela estava com saudades? Não. Ela estava simplesmente sentindo falta da adoração que prestava a Deus quando estava na sua terra natal. Afinal de contas, em sua nova liberdade, ela não encontrou o mesmo espírito de adoração que ela desfrutava juntamente com os cristãos russos em sua terra. Ela preferia o rigor do seu velho país à compensação da adoração desinibida que desfrutava lá.
as benesses atuais com formalismo religioso. Os cristãos seriam incansáveis em trazer almas para o descanso que o Salvador, que é quem dá esse descanso, oferece a elas. Se todos nós tivéssemos a mesma obsessão por Cristo e por vezes essas almas adorando a Ele, nossa condenação é porque sabemos como viver melhor que estamos vivendo. Poderíamos ter vida mais abundante do que temos e realmente deveríamos ter. Contudo, nós mesmos duvidamos de que nosso zelo seja com entendimento. Romanos 10:2. Somos ineficientes no que diz respeito a demonstrar amor, porém somos abundantes em nossas culpas, em nossas desculpas. Certo crítico disse que nossos templos estão cheios de pessoas vazias. Talvez eles estejam metades cheios de pessoas vazias mesmo. Talvez eles estejam metade cheios de pessoas meio vazias. Possuímos vida, mas não uma vida plena. Poder, mas não todo poder. Preocupação, mas não uma preocupação que nos leva a agir. Modismos, mas não paixão. Interesse, mas não inspiração. Habilidade, mas não disponibilidade. Não temos permitido que Deus nos use em favor de nossos companheiros. Ouça o que outro disse. Se Deus não julgar o pecado desta nação, ele terá de pedir desculpas a Sodoma e Gomorra pelas palavras assustadoras, pois são absolutamente verdadeiras. A situação entre os Estados Unidos e Cuba tem mantido os americanos pisando em ovos, mas não de joelhos dobrados como deveria ser. Em geral, trememos por causa de nossa pele, mas não por causa de nossos pecados. Tememos o que os poderosos governantes de nações pouco amistosas podem fazer, mas não tememos o Deus Todo-Poderoso. D. L. Moody disse: prefiro acordar uma igreja adormecida do que um mundo adormecido. As nossas indulgências nos condenam. Temos dormido demais, comido demais, gastado mais do que deveríamos em coisas sem importância, pagado um alto preço que não poderíamos estar pagando. A parábola bíblica diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo deles veio e semeou joio no meio do trigo. Mateus 13:25. Um garoto que acorda todos os dias às 4:30 da manhã para entregar jornais é considerado alguém batalhador, que vai à luta e que um dia conseguirá o seu lugar ao sol. Entretanto, convocar nossos jovens para levantar às 5:30 da manhã para orar é considerado fanatismo. Uma mulher com os seguintes compromissos: golfe, jogos de carta, dança, pode gastar até 7 ou 8 horas por dia envolvida com essas irritantes trivialidades. Entretanto, se essa mulher dedica as mesmas horas à oração e à distribuição de folhetos, é classificada como uma pessoa religiosa e desequilibrada. Um homem que separa $30 do seu orçamento semanal para gastar com cigarros, bebidas e jogos é considerado um indivíduo interessante e inteligente aos olhos do mundo. Todavia, o irmão que, por causa do seu amor pelo Senhor e pelos perdidos, dizima a mesma quantia, não apenas ouve comentários maldosos de que está sendo explorado por pastores e preguiçosos, mas também é visto pelos colegas como um perfeito idiota. Não é de se admirar que alguém tenha escrito o seguinte: sonhei que de alguma forma eu tinha vindo morar na terra da confusão, onde vício é virtude e virtude é vício, onde o bonito é sórdido e o sórdido é bonito, onde o certo e o errado, onde o certo é errado e o errado é certo, onde branco é preto e onde preto é branco. Todo o nosso senso de valores precisa passar por uma mudança radical antes de comparecermos diante do tribunal de Deus para sermos julgados. Precisamos julgar a nós mesmos. Precisamos redirecionar nossos talentos antes que eles sejam retirados de nós para sempre. Agora é a hora. A hora é agora, pois o amanhã pode não existir para nós. Em época de guerra, os homens de uma cidade cavam freneticamente túneis para escapar do inimigo, e a população corre para fugir de ameaças e bombas. No entanto, no mundo espiritual, caminham a tropeções, cegamente, sem qualquer chance de escapar, seja aqui, seja no além da abrasadora ira de Deus, o qual é imutável na sua santidade
e na sua indignação. E eu torno a perguntar: então, por que esta indiferença sufocante para com os perdidos da nossa sociedade pagã, que passam seus fins de semana ociosamente sentados nas espreguiçadeiras de seus jardins ou descansando despreocupadamente ao lado da piscina, tomados de uma paz que nada mais é que um entorpecimento moral? Certa ocasião, o bispo de Montana disse o seguinte: a igreja precisa entender que, a menos que cada congregação decida fazer alguma coisa a respeito primeiro de sua própria condição e depois da sua comunidade, fazer missões estrangeiras será ridículo, mesmo sendo uma ordenança bíblica. Vento do Espírito, venha e sopre sobre esta indiferença sufocante que entope o canal que leva auxílio aos homens perdidos.